A Bíblia tem uma palavra, e eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus para a leitura bíblica que está no profeta Isaías, capítulo de número 48. Eu estava na igreja do pastor Edivaldo. Eu estou cumprindo uma coisa meio evangelista, mas eu quero manter princípios porque eu gosto de estar no culto congregacional, na adoração, nas orações. Eu não gosto de fazer isso, mas acabei fazendo por força do momento. Eu fui evangelista nos indos dos anos 90, e no final dos 90 eu fui ordenado pastor, e pastoreei algumas igrejas, mas o meu comprometimento é com a palavra, e eu quero pregar como profeta da palavra aquilo que Deus colocou hoje no meu coração como um pão quente. Está em Isaías capítulo 48, leia comigo, por favor, do versículo 17 até o versículo 20, Isaías 48, do versículo 17 até o versículo 20. A palavra diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Essa palavra, te ensina o que é útil, ela só tem duas vezes no Antigo Testamento, no Salmo 25 e aqui. E te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que de ti procedem, das tuas entranhas, como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria cortado diante de mim. Sai de Babilônia, fugi dela entre os caldeus. Anunciai com voz de júbilo e fazei ouvir isso até os confins da terra, dizendo: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Podemos assentar em nome de Jesus. Para mim sempre é maravilhoso ir ao texto que está em Isaías. Isaías é um profeta que aprendeu coisas incríveis. Ele aprendeu com o Senhor que a sua vida deveria ser conduzida pela mão de Deus. Os exegetas, eles dizem que tem 3, 4, 5 Isaías, a autocrítica no texto. Eu acho que é muita doideira dizer que tem tantos Isaías. Eu prefiro ficar com a ortodoxia judaica e cristã e dizer que só tem um Isaías. Então, mas talvez você me pergunte, lembrando aqui desse pontuamento da teologia moderna, por que eles dizem que tem tanto Isaías? Porque ele cresceu, porque ele mudou, porque ele ampliou, porque ele se tornou cada vez melhor. Isso não é tarefa de alguém que é mais bem preparado, isso não é tarefa de alguém que é mais estudado, isso não é tarefa de alguém que tem grandes títulos, isso é algo de alguém que estava diante do Senhor, de alguém que aprende com Deus. E o texto aqui, ele é muito rico, e ele nos convida exatamente ao mesmo simbolismo, ao mesmo testemunho, simbolismo não, ao mesmo testemunho que Isaías tem, de aprender do Senhor. E eu falei que o texto aqui, aprender do Senhor, está lá em Salmos 25, é Davi. Davi foi aprendiz do Senhor, Isaías foi um aprendiz do Senhor. E nós também podemos ser discípulos do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós dizemos que nós somos discípulos de alguém, por causa das escolas, por causa da submissão, por causa do respeito. Aqui existem os discípulos do pastor. Isso é benquisto, isso é muito bom. Só que no propósito maior, nós não somos discípulos de homens,
Nós somos discípulos do Senhor, aprendizes do Espírito, aprendizes do Mestre Jesus. Ele que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certamente, Ele tem algo grande e poderoso para nos ensinar. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm tido grandes informações, grandes aprendizados. A época da informação, a ligeirez da informação. As informações são processadas muito rápido. Mas Isaías, ele aqui no texto, ele vai nos confundindo a um convite do Senhor. Ele diz que o Senhor nos tem um chamado. E aqui no texto eu quero chamar a atenção que ele diz assim: se tivesse ouvido. Sabe, a igreja no século 21, infelizmente, tem dado ouvidos a vozes estranhas, a sussurros estranhos, tem dado ouvido às vozes do medo, às vozes dos fantasmas, dos traumas que estão dentro de nós, as vozes da negatividade, as vozes que dizem que você não vai vencer, as vozes que dizem que não há mais solução, as vozes que dizem que você não é mais perdoado, as vozes que dizem que você não mais se erguerá. Temos ouvido estas vozes. E às vezes também temos ouvido a voz de que é o nosso braço que traz a vitória, a voz do triunfalismo, a voz da ostentação, a voz de dizer que é o nosso suor que conquista as coisas. Não é o nosso suor, tudo é graça, tudo é milagre. Evidentemente que nós temos que derramar o suor, mas se nós derramamos o suor, quem dá o resultado do nosso trabalho é Deus. Porque tem tantas pessoas brilhantes, fracassadas, tem tantas pessoas com grandes currículos frustrados. Se não fosse Deus. Sabe, pastor, ontem ouvindo a tua mãe, a pastora Isaltina, eu ouvi de Deus algo nas entrelinhas da voz dela, que o Senhor ouviu a Deus. Não é porque o pastor é um doutor em engenharia, não, é porque ele tem dado ouvidos à voz de Deus, e isso faz toda a diferença. E como nosso pastor, isso nos dá um exemplo, isso nos faz ensináveis, isso nos faz dizer que nós devemos tirar os comichões do ouvido para ouvir a doce voz do Mestre. É João que diz: e as suas ovelhas ouvirão a sua voz. É tão linda essa poesia. E não ouvirão a voz de estranhos. Diga comigo: eu sou ovelha de Deus. Fala mais alto. Eu sou ovelha de Deus. E eu ouço a voz do meu pastor. Sabe, a ovelha, quando ouve a voz do seu pastor, é para ela ter rumo na vida. É para ela ter segurança, proteção, alimento, provisão. Ela não ser colocado ao perigo. Ela não ser conduzida à boca dos lobos. Ela não ser conduzida aos mercenários, porque o mercenário não é pastor, e logo quando ele vê o lobo vir, ele foge e abandona as ovelhas, porque ele não é dono das ovelhas, ele não ama as ovelhas. Mas aqui o texto de Isaías diz: esse ar é um ar da alma, e é um ar da alma de Deus, é um ar do sentimento de Deus. Deus, ele tem amor por cada um de vocês.
Ah, se ouvissem a minha voz, então seria a tua paz. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a paz, ela é essencial para a vida humana. Porque a vida humana sem a paz, ela é destroçada. A vida humana sem a paz, ela sucumbe às crises existenciais. Ela não consegue se colocar de pé. Porque ela recebe angústia, ela recebe amargura, ela recebe a dor da vida e ela não vê prazer na vida. Teve um filósofo ateísta, existencialista, eu não quero citar o nome dele, quero pregar a palavra, eu quero citar o profeta Isaías, quero falar dos profetas. Mas ele dizia uma coisa, dizendo que a vida não tem sentido. Ele dizia que a vida humana é um grande buraco, profundo e sem fundo. A vida humana é um grande buraco, profundo e sem fundo. Eu quero dizer que ele ouviu a voz de Satanás. Ele ouviu a voz intelectual do diabo, sofista. É um intelectualismo, desculpe o termo, vou falar como um baiano, um intelectualismo burro. Porque o diabo é isso. Ele conduz as pessoas à ignorância, à falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo é o pai da mentira. Se você não ouve a Deus, e você tem dado ouvidos às vozes estranhas, que dizem que você não vai vencer, que dizem que tudo é uma grande frustração, que dizem que as coisas vão terminar aqui e que dizem que para você está tudo acabado. Eu quero dizer aqui como um profeta de Deus, é mentira de Satanás. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é um poço tão profundo, você não é um buraco negro, não, um buraco de minhoca. Deus, Ele pode entrar dentro da sua vida e dar sentido a ela. Sim, há um vazio no homem, mas ele é do tamanho de Deus. E posso te falar uma coisa? Esse vazio no homem, dentro do homem, o filósofo estava certo até um limite, porque sofisma é isso, sofisma é meias verdades. Não é isso, pastor? São meias verdades. O diabo fez isso lá no Éden, com Eva. Existe sim uma crise existencial. Existe sim um buraco muito grande, mas ele é do tamanho de Deus. As coisas do mundo não podem preenchê-lo. Todo o prazer do mundo não pode preenchê-lo. Os vícios, a droga, a bebida, o sexo, nada pode preencher. Sabe, se você pudesse entrar e passear pelo universo, e você fosse do nosso planeta até o fim do universo, por assim dizer, e você contasse com Cristo todas as estrelas, chamando-as pelo seu nome, na imensidão incomensurável do universo, o vazio que tem dentro de nós é muito maior. Mas esse vazio que está dentro de nós, ele clama a um eco que diz, o que hei de clamar? E ele diz, toda carne é como a erva. A glória vai passar, a nossa vida ela é temporária no quesito da carne, mas nós fomos criados para a glória de Deus, e sem a glória de Deus em nós, a nossa vida não tem sentido. Você pode ser derrotado humanamente. Hebreus 11 diz que eles foram roubados, eles foram massacrados, eles perderam as posses. Mas o texto diz, pessoas indignas para o mundo, mas dignas para Deus. Perderam tudo para o mundo, mas não perderam a Cristo. Você lembra de Jó? Ele perdeu tudo. Ele não perdeu a mulher, mas a mulher se tornou uma voz para ele de murmuração. E ele disse, como fala uma pessoa sem conhecimento, uma doida qualquer. Ele disse, não, deve haver um porquê, eu não estou entendendo nada. Mas Deus tem uma razão nisso tudo.
Eu não estou aqui advogando o sofrimento. Eu não estou dizendo para você aqui que você deve sofrer para ser melhor. Não é um catecismo, não é um purgatório em vida, não. Isso seria coisa de espiritismo. O que eu estou falando com você é que se você der ouvido à voz dele, as coisas serão diferentes. Sabe, o texto diz assim, seria a tua paz como um rio. E aqui eu vou lembrar do Salmo 46. Porque o Salmo 46, ele dá sentido aos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles poderiam ter tudo para não ter continuidade ministerial. Os filhos de Corá, eles poderiam ter tudo para dizer, nós temos uma mancha familiar. Os filhos de Corá poderiam ser como esses triunfalistas, nós carregamos uma maldição hereditária. Mas os filhos de Corá disse, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É nesse rio que está a nossa paz. É nesse ribeiro de paz, nessas águas tranquilas, como o Salmo 23, que ele conduz as suas ovelhas. Porque sem paz você não faz nada. Sem paz você não vai conduzir a educação dos seus filhos. Sem paz você não vai terminar os seus estudos. Sem paz você não vai ter sucesso na empresa. Sem paz você não vai ser uma boa mulher, um bom marido. Sem paz a gente não vai ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Acho lindo quando Paulo diz, paz que excede. Sabe, às vezes a razão vai dizer, não estou entendendo nada. Mas essa paz, ela vai triunfar em meio à guerra. Essa paz, ela vai estar presente no meio de toda tribulação, no meio de toda tormenta. Ele vai estar contigo. E ele diz, seriam como as ondas do mar. E aqui eu quero dizer algo, que as ondas do mar, ela carregam um simbolismo. Eu fui criado em Salvador. Eu sou um baiano de Feira de Santana, da Princesa do Sertão, a Princesa da Caatinga. Mas eu sou um falso baiano no quesito de aprender algumas coisas. Eu não sei subir num pé de coco, eu não sei nadar na minha bela Baía de Todos os Santos, o nome do religiosidade, né? Não sei andar nas dunas de Itapuã, não sei o ritmo dos baianos, a malevolência da baianidade, não sei, eu sou extremamente duro, né? Não tinha a ginga do baiano, o carioca lá também tem essas coisas. Mas sabe o que eu quero falar com você? Pior do que ser um baiano sem autenticidade é ser um cristão sem autenticidade. Isso é pior. Porque eu posso me ressignificar culturalmente, mas a nossa identidade de cristão, ela tem que ser trazida pelo Espírito Santo, porque o Espírito, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso no texto? Eu quero dizer que o Espírito, ele provoca as ondas do mar. E você, isso eu posso lembrar como um baiano mesmo, não tão assim bom, que eu não posso resistir ao vento no mar. Eu me lembro, a última vez que eu peguei uma plancha, não era Salvador, era Aracaju. Eu estava com o Vitor faz assim, e o Vitor tinha 12 anos, e eu peguei do meu primo a plancha e fui para a Atalaia. Imagina, e o meu menino disse, o Vitor disse, não, vamos para a Atalaia. A Atalaia é perigosíssima, pastores. E esse baiano que não nada, com um filho de 12 anos, o mar chamou e levou para fundo. E na hora que eu vi que eu estava longe, eu disse, vou matar o filho da Manuela, se ele viver, e se eu viver, ela me mata quando eu chegar na praia. Não é assim, pastor Ricardo? As mães são furiosas, né? E eu disse, Senhor, e eu me lembrei que eu devia ter paz, calma, e que as ondas do mar iam me conduzir. Eu falei para ele, fica quieto, não foi, Vitor? Rema comigo que daqui a pouco a gente sai daqui e vai estar no bem bom. Sabe,
As ondas do mar da vida, às vezes elas vêm para querer nos tragar, para que a gente afunde na fé, naufrague na fé, morra afogado. Nade e morra na praia. Mas aqui eu me lembro de mim, que eu tive que obedecer o vento, que eu tive que obedecer as ondas do mar. Eu pergunto para você, você tem obedecido o que Deus tem feito, que está fora do teu controle? Porque tem coisas que fogem ao nosso controle. Estar aqui com vocês tem sido para mim, eu tenho sido treinado nessas ondas, pastor Sami, sabe? E eu tenho dito assim, Senhor, me ensina a surfar, me ensina a não passar vexame, porque não é fácil, não é, irmão Márcio? Surfar não é fácil, mas a gente precisa fazer confiança do Espírito, porque serão ensinados do Senhor. Se o Senhor está permitindo a onda, se os ventos estão raivosos, Ele vai ensinar você a surfar. Ele vai ensinar a você a sair desse perigo. No final, tudo vai acabar bem, porque você vai ouvir o sussurro do vento. Assim são aqueles que obedecem ao Senhor. Eles ouvem a doce voz do vento. E o vento te conduz a paz. Mas eu preciso falar algo mais aqui. Dentro desse texto profético, tem uma palavra que é importante para a igreja. E eu falo com bastante temor e tremor. Porque eu sou a igreja, eu faço parte de vocês. Eu me identifico como José, se identificou aos seus irmãos se revelando. Porque parecia que José era o poderoso, o governador, né? o vizir. E os irmãos ali amedrontados, ele disse assim, eu sou José. Para que o temor caísse. E eu não estou me colocando aqui como aquele que está em dedo em riste e dizendo para vocês que está tudo errado e eu vou ensinar como corrigir as coisas. Não, eu sou José, tenho paz. Mas eu preciso fazer uma correção profética aqui do texto. O texto diz assim, saia de Babilônia. E ele fala para os judeus, e ele fala profeticamente, ainda eles não tinham, pastor, entrado em Babilônia. O profeta Isaías é um dos profetas que também profetiza muito, assim como Jeremias. Jeremias, ele é contemporâneo do momento do cativeiro, mas Jeremias não. Jeremias está, salvo engano, 170 anos antes do cativeiro. E a voz do Senhor o usa, se ouvisse a minha voz, para falar do cativeiro. Talvez você não saiba, mas todo o princípio de idolatria no mundo, nas culturas do mundo, nas sociedades religiosas do mundo, eles têm uma legalidade cultural e histórica em Babilônia, em Babel, a Torre de Babel. Tem lá. E o texto aqui, quando ele diz, saia de Babilônia, ele está dizendo, eu vou virar o cativeiro, eu vou virar a sua sorte, eu vou mudar a sua história, eu vou quebrar os grilhões da idolatria. Porque a idolatria, ela permeia tudo e a todos. No capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo diz, fugir da idolatria. No último capítulo 5 da primeira carta de João, João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós temos ídolos. Nós temos ídolos no púlpito. Às vezes a gente assume essa posição de ser benquisto. É por isso que eu falei, eu sou um de vocês, eu sou José. Você entende o que eu estou falando quando falo com isso? Às vezes a gente olha para o pregador e a gente tem essa mania de endeusar, de achar que isso e aquilo. Eu como farinha baiana, a minha sogra trouxe umas farinhas baianas, tá? Eu sou igual a você, mas o Espírito, ele é diferente. É o Espírito que dá identidade.
Há muitos anos atrás, um amigo chegou para mim e disse: como eu venço as drogas, como eu venço a prostituição, como eu venço o pecado, como eu venço os traumas que eu carrego, as rejeições. Eu não mandei ele para a psicanálise, não mandei ele para o psicólogo. Todo respeito, tenho estudado muito sobre a psicologia. Mas eu falei para ele: você é um crente. Ele disse: mas eu peco, eu cometo iniquidade. Ele disse: o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo é incrível, ele está sempre ali para nos corrigir. No meio perdoe-me, no meio de toda a lama, não é verdade? Ele sempre está ali para nos resgatar, para nos tirar. E eu falei para ele: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser íntimo dele. É ter uma vida de perdão. É ter uma vida de sentido. É saber que aqueles traumas, eles vão ficar para trás. É saber que a voz do diabo condenatória estará para trás, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E eu falei para ele: você precisa ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, falar em línguas, ter os dons do Espírito Santo, ter a profecia, ter a pregação, ter o discernimento, ter a revelação, a palavra da sabedoria. Você precisa ter alegria, você precisa ser amigo do Espírito Santo. Passado alguns dias, ele chegou para mim com uma Bíblia, pastor Ricardo, e ele disse: Deus falou comigo sobre o conselho que você me disse. Eu falei: Deus falou o quê? Ele disse: é uma passagem em 1 Samuel, que o profeta Samuel fala a Saul. Ele disse: e o Espírito entrará em você, e você será transformado em outra pessoa. Aleluia. Eu vou repetir. E o Espírito entrará em você, e você será transformado em outra pessoa. E ele falou: eu quero isso, Cláudio. Eu quero isso, irmão Cláudio. Eu quero que o Espírito entre em mim e tire a iniquidade e me transforme. E quando eu cair, ele possa estar do meu lado como advogado, como conselheiro, e me erguer, e me conduzir, curar as minhas feridas, e tirar os espinhos da minha lã, e me conduzir de novo à presença de Deus. A igreja precisa do Espírito Santo. No Apocalipse, ele diz: que voz é essa? Se ouvisse a minha voz. Ele diz: a igreja precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Há uma necessidade gritante. Eu tenho passado um percalço durante esses dias. A Manuela está indo para 3 meses sem receber. Ela tem sido um morão. É vergonhoso para mim isso. Porque a gente aprendeu que o homem é o morão da casa e eu sou nordestino, tá? E aí algumas cestas básicas vieram lá em casa. E aí excederam essas cestas básicas e a gente aprendeu uma coisa, que o que sobra é para ser dado. O que sobra não é para ser acumulado. O que sobra é porque precisa de alguém. E tinham lá uns 15 quilos de arroz e tanta coisa. Tinha umas 3 cestas básicas. Estava sobrejando. A gente viveu isso há 3 anos atrás e isso foi muito ruim para nós. Manuela disse: por que Deus está permitindo isso? Não foi isso? Ela disse: será que é pecado? E a gente já pensa logo no pecado, pastor. Eu falei: calma. Lembra das ondas? Vamos surfar nas ondas. Vamos deixar que o Espírito conduza isso. Parece humilhante, sim ou não? Sim, parece humilhante.
Faltou comida lá em casa, filho? Nós comemos todo dia, né? Talvez não comemos o que a gente quis. Nós comemos esses 3 meses todo dia. É tão ruim, né? Quando os políticos estão em Babilônia e faz essa bagunça no campo econômico. Mas, se ouvisse a minha voz, então seria a tua paz. Eu ouvi a voz de Deus. E eu sei que Deus tem algo para fazer comigo. Eu sei que Deus tem algo para fazer com o meu filho, com a minha filha, sabe? Eu sei que Deus tem algo para fazer com a gente, com esta igreja. Deus é um Deus grande. Se o meu buraco é muito grande, maior que o universo, e Ele preenche, é porque Ele tem um plano muito grande em nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém? Essa igreja é pentecostal, onde tem um amém? Onde tem um aleluia? Deus tem algo grande para fazer, para arrancar essa vergonha de nós e dizer, se ouvisse. E aqui eu quero encerrar, eu já estou encerrando. Porque a paz conduz à prosperidade. Assim seria a tua paz. Deus tem algo muito grande, mas a gente precisa aprender que tudo é dele e nada é nosso. Eu vivi numa igreja, um momento maravilhoso. Eram os irmãos Barbagelata. Eu falei para esses dias para o pastor Ricardo Barbagelata, eu digo, eu quero trazer você aqui em Goiânia para pregar. E eles eram de uma igreja histórica que se avivou, descendentes de italianos, um era baiano, um era pernambucano. E eu nunca vi tantos dons espirituais. A igreja que eles tinham era uma igreja de 16 pessoas e de repente tinha 3.000 pessoas. Porque eles decidiram ouvir o Espírito. E os dons fluíam. E a identidade pentecostal naquela igreja histórica rompeu o ritualismo frio. Vocês estão me entendendo? Saiu de Babilônia. Porque essa é a proposta da reforma protestante. Sair de Babilônia. Lutero fez essa mensagem. E quando eu vi aqueles dons todos, você vai entender por que eu estou falando isso. Eu dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor me usa falando em línguas, eu sei que o Senhor me usa na interpretação, eu sei que o Senhor me usa em profecias, mas eu quero, quando eu pregar, os corações serem dilatados e o Senhor falar na intimidade de cada um. E eu sei que nessa noite Deus tem falado na sua intimidade. Eu não vim aqui para me expor, me humilhar. Não. Os humilhados serão exaltados. Eu vim aqui dizer para você que eu dependo de Deus. E na hora que a gente viu aquela cesta básica, Manuela disse, tem que dar a alguém. Eu vou falar seu nome, viu, meu querido? Onde está ele? Está ali. Eu vou falar o seu nome com todo carinho, porque você também é um vaso de Deus. Eu falei, eu vou perguntar a Paulo, como é que eu faço com essas cestas básicas? E eu liguei para ele, eu falei, olha, ou para ti, ou para alguém, né? E ele me mandou um vídeo. E eu, quando assisti o vídeo, as lágrimas vieram aos olhos dessa geladeira, porque eu sou um fleumático, mas a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito. E ele disse, é para uma pessoa que meu sobrinho está precisando assim, está nessa necessidade. E o que me surpreendeu foi depois, quando o Senhor me disse, que ele recorreu a algumas pessoas, o sobrinho dele, e houve um não como resposta. Bati a porta e ninguém estendeu a mão, ninguém se tornou bom samaritano. Eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus por vocês. Fique nesse espírito, porque Deus tem algo para fazer muito grande. Nós vamos surfar nas ondas do Espírito, amém? Irmão Paulo, ali foi um tributo a Deus, uma doação também, porque é Deus que sustenta a nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero quebrar o ritualismo um pouquinho. Você sabe que eu tenho esse quê, de tanto andar no meio de tantos avivamentos. É claro que eu tenho uma postura falando, talvez tranquila, não é verdade?
Mas eu quero chamar você do seu lugar, porque todo dia é um dia de renovo. Se eu não me renovar, eu sucumbo às tentações e provações. Porque tentações é uma coisa e provações são outras. Saia do seu lugar para a gente orar para o Espírito Santo. O altar, para mim, na igreja pentecostal, ele é carregado de uma presença de oração. Saia do seu lugar, venha orar. Você já viu que muitas vezes, quando os pastores chamam aqui, eu sou uma das pessoas que venho, às vezes eu pego a mão da minha esposa e venho aqui à frente. Quem já viu isso? Porque os humilhados... Saia do seu lugar com um doce convite. Se ouvisse, ouça a voz de Deus. Vem orar aqui. Graças a Deus eu vejo meu filho e a Lanuce comprar o apartamento deles. Isso é a mão de Deus. Quem ouve a doce voz de Deus nesse lugar? Eu gosto muito quando Deus fala, no meio de tantas ondas, de tanto tumulto, de maneira tão calma. Se eu tivesse ouvido a voz do medo na praia de Atalaia, Lanuce, o Vitor tinha morrido ali, e você não tinha esse menino para ser um homem na tua vida. Mas eu me acalmei. Eu sabia que a praia de Atalaia não é para brincar. Só que o meu Deus, Ele diz, eu te ensinarei. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que tenha passado na sua vida. Eu não sei quais são as burradas, as cabeçadas que você tem dado na sua vida. Eu não sei quantas dores e quantas decepções você carrega. Eu não sei se você já pensou em chutar o pau da barraca e colocar o pé na jaca. Eu já pensei muitas vezes. Mas todas as vezes que eu estava nessa crise, Ele veio até mim. Ele disse, calma, eu estou contigo. Não te abandonei, nem te rejeitei. Feche os olhos. Ore comigo. Oh, recancho yanarabashu yandaramana. Rebashu yandoreme kasui yondo nei kasui yamarabashu yandaramana. Re kasui yandorobashu yandaremanas. Espírito Santo, Tu és precioso. Tu és o selo. Mas a gente não te quer apenas como selo, porque um selo, ele é uma formalidade, ele é uma carta com endereçamento certo. O nosso lugar é o céu, mas nós queremos algo muito maior do que o endereçamento. Nós queremos a intimidade, nós queremos romper com Babilônia. Eu quero sair da Babilônia que insiste, está dentro de mim. Eu quero tirar os comichões que não me fazem ouvir a voz do Espírito nos meus ouvidos. Eu quero seguir o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tem pessoas que chegaram aqui nesta noite, que disseram a si mesmo, não tem mais jeito. Tem pessoas que chegaram aqui, que disseram, meu casamento está frustrado. Tem pessoas que chegaram aqui e disseram, a minha vida econômica, eu tinha tantos sonhos quando jovem. Eu acho lindo quando no texto profético de Joel, o Espírito diz, os velhos sonharão. Deus quer resgatar os teus sonhos. Eu insisto, Deus não me tirou da minha terra, da minha parentela, para colocar aqui, para ser um peso. Deus não me colocou aqui para gerar dificuldade. Se eu estou aqui, é para ser abençoado e abençoar, porque é algo muito grande Deus tem para fazer neste lugar. Não vai ser os nossos esforços, vai ser Deus, é Deus, é Deus. E a gente precisa se entregar a essa dimensão e sair de Babilônia.
Abre os olhos, olhe bem nos meus olhos. Claro, se você puder, se você não tiver acanhamento, se você não for autista ou coisa do tipo. Se você não puder olhar para mim, faça como diz Hebreu, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não vai acabar aqui. Há um propósito. E a nossa igreja é uma igreja do avivamento. Quando eu vim para aqui a primeira vez, era uma quinta-feira, o Espírito me tomou. E eu senti as ricas promessas do Senhor. Eu não sei o que aconteceu no passado de vocês. Vocês falam um pouco, me contem mais. Mas eu sei que grandes e maravilhosas e orações aconteceram aqui. E Deus quer fazer algo. Sabe, eu tenho uma frase que eu uso muito, desde o seminário, lá do Seminário Batista. Deus não usa relógio, mas não atrasa nunca. Ele vai fazer algo. E nós somos co-partícipes do que Deus vai fazer. Eu posso ouvir um amém? Se envolva. Diga assim comigo: eu não sou um cristão falso. Eu tenho autenticidade do Espírito. Aplauda o Senhor. Volte para o seu lugar. Meu pastor. Deus abençoe.